Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos mais uma vez iniciando o tempo de despertar o ser. E hoje com a grata satisfação, de estarmos com Dona Miriam, Marcelo, Sebastião e Luiz Gonçalves. Nos deu a honra de adentrar a nossa sala e participar conosco deste momento tão especial das nossas vidas, que é o estudo dessa obra, o despertar, da consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, a segunda obra do nosso irmão Sebastião Camargo. Vamos lá, então. Bom dia, Dona Miriam. Dá o seu bom dia aí. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sebastião. Bom dia, Luiz Gonçalves. Bom dia, meus queridos. Com muito amor, vamos aprender mais um pouco o que é o amor. Bom dia a todos, que nós possamos fazer desse dia um dia de aproveitamento, e compreender um pouco mais sobre os ensinamentos aqui depositados, e que possamos entrar na frequência do autor para entendermos, as palavras de sabedoria aqui deixadas. Bom dia a todos. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade de estar junto contigo, com vocês aí. Eu espero contribuir com quem nos ouve e principalmente comigo mesmo. Um excelente dia a todos, com vibrações de profundo amor. Bom, vamos lá então, o amor e o amar, e que ficou aí dessa história, do amor e do amar, porque às vezes a gente pensava que era uma coisa só, o verbo, e o substantivo. E a partir dessa exploração, bem didática, pedagógica, que o Sebastião traz em cima das palavras, abre-nos um novo olhar, um novo sentido para a gente compreender o que vem a ser o amor e o amar. Você que está iniciando hoje conosco, nós estamos com a obra, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, na página 7 e 8, que foi o que nós estudamos na semana passada. Então, nós discorremos um pouquinho sobre estes 3 parágrafos, foi o que a gente deu conta, de compreendermos um pouquinho mais, do que vem ser o amor e o amar. E sempre trazendo para nós reflexões profundas, até mesmo de como nós podemos proceder mediante situações contrárias à lei do amor, principalmente no sentido de compreendermos o nosso próximo, compreendermos a essência do outro, compreendermos. E aí, quando eu começo a compreender o próximo, na verdade, eu estou me curando. É isso, Sebastião Camargo? Eu começo a fazer um processo de autocura em mim, porque não se ofender, eu não preciso perdoar ninguém, porque eu não me ofendo, Eu acho tão chique quem fala isso. Mas não se ofender é autocura, Com certeza, porque a cura começa pela transformação de si mesmo. E quando nós não nos ofendemos é porque já nos perdoamos e, por extensão, já aprendemos a perdoar a todos. E o mais nobre e belo, como disse no Jesus na obra Ave Luz de Shaolin, por João Nunes Maia, o melhor mesmo, o perdão verdadeiro, é aquele que não existe. Aí, a partir daí, se o amor é a essência da vida, a comunhão dos seres, a alma do universo, se ele gera a vida, se ele nutre a vida, se ele organiza e mantém, quando nós estamos exercitando esse amor de fato, a cura acontece naturalmente. Adriana. Sim. Eu queria
a presença do Sebastião aqui, nós damos mais uma lidinha no finalzinho daquele capítulo, em que nós começamos falando sobre o perdão, e o finzinho fala sobre a ofensa. Só existe perdão se você se ofendeu. Então, eu queria ler o trecho aqui, finalzinho do capítulo. É possível ou vai atrapalhar? Sim, fica à vontade, tranquilo. Então, está aqui assim, ó. A ofensa deve, assim, ser entendida como um dos patamares da escalada do sentimento imaturo, que inequivocamente transformar-se-á um dia em amor compreensão, em amor doação, em amor ternura, em amor renúncia, em benefício do ser ou dos seres amados, em síntese, no alto e no halo amor. Ao receber a ofensa, cumpre-nos envolver essa energia na ternura do entendimento. Eu lembro da imaturidade do ser que está causando a ofensa, na ternura do entendimento de que ela se trata de um degrau de evolução para o amor maior e, deste modo, dirigir essa ternura compreensiva para o coração de quem a destilou. Assim, procedendo, com certeza, esse coágulo enfermiço. Olha a força dessa situação. Esse coágulo enfermiço se desfará, transformando-se em empatia e em confiança, degraus da legítima solidariedade e da fraternidade universal. Aí eu fui no glossário do livro, pensei que eu ia achar o amor lá, mas eu não achei o amor. Mas eu achei aqui ele falando sobre o halo amor que foi citado, o alto amor e depois todo complexo para nós sairmos da nossa imaturidade do ser até a autorrealização. O glossário explica bem esse processo do amor e do amar, no meu entendimento, seria esse processo aqui. Mas se nós quiséssemos comentar um pouquinho para partir para o próximo, seria bom. Válido, vamos comentar, então. Você faz a sugestão, então, a gente lê o glossário juntos, pode ser? Mas seria ótimo, no meu pensar, seria ótimo, para a gente saber qual que é esse processo, por que esse ser é imaturo, né? Por que ele ainda ofende? Por não compreender essa escalada evolutiva que foi citada aqui também. Se alguém está com o livro aí? Ou eu mesmo Sim. leio? Todos nós estamos. Eu vi também pelo senhor Luiz Gonzalez. Eu li também o livro do Divaldo Franco, de Joana de Ângeles, O que é o Amor, né? Ele ficou muito interessante também, e começamos a aprender um pouco, entender um pouco do glossário que o Sebastião nos passou. Você está com o livro aí? Eu estou. Pode ler esse trecho para nós, né? E aí depois a gente passa para o glossário. Eu peço para o Marcelo ou Luiz Gonçalves ler. Portanto, de qualquer situação é necessário amar. Desamado deve-se amar. Perseguido é preciso amar. Odiado torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão, dissolve a libertação que vem pelo amor. Quando se ama, é-se livre. Quando se ama, é-se saudável. Essa frase é o que nós estávamos falando, você falou, Adriana. Quando se ama, desperta-se para a plenitude. Quando se ama, rompem-se as couraças e os anéis que envolvem o corpo, e o espírito se movimenta
produzindo vida e renovação interior. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é a bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente. Somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades que movimentam na direção do bem geral. O amor é plenitude, é, portanto, o momento culminante do ato de amar. Seu Luiz, você tem que comer mais cenoura. Vai lá na página 563, veja qual que é o último verbete da página. Eu já tinha até colocado aqui. Não, mas eu fui no glossário do antigo, né? Fui me apoiar, mas tá aqui, ó. Vou ler, posso? Posso ler? Deve, né, Adriana? Então, o amor é a essência da vida, a comunhão dos seres e a alma do universo. É a força das forças, o vínculo supremo que nada pode destruir. É o néctar primordial que sintetiza todas as necessidades do ser e da vida, preenchendo-os por ser o prolongamento do psiquismo divino. E a tudo sustentando e promovendo. Constitui-se da reunificação das mônadas no todo que as gestam e as integram por intermédio das unidades coletivas cada vez mais amplas. Trata-se da substância precípua, a energia primária emanente na força suprema que dá força e vida a todas as suas manifestações. Suas com S maiúsculo, né? Para representar Deus. O amor é a magnificente expressão da lei, que a tudo rege, é a personificação da vida, da qual tudo promana. É o celeste elixir da vida e das leis, em sua incomensurável personificações, assim como em sua inenarráveis, quiçás, insondáveis e intermináveis peregrinação. Eu gosto quando fala assim, viu? Eu me assustava antigamente, mas agora eu gosto. Então, como suas inenarráveis, quiçás insondáveis e intermináveis peregrinações, tanto a vida quanto as leis, inegavelmente, são filha do eterno foco do amor-lei, intrínseco à suprema sabedoria. Em síntese, o amor é a força mais potente do cosmos, como lei e, ao mesmo tempo, a substância mais sutil como matéria-prima de tudo quanto existe na criação em Deus. Perfeito. Nem dá para a gente discutir muito, né? Perfeito, eu gostei. Mas, Sebastião, pensando assim,
As pessoas que negam, né, negam o próprio Deus, né, ela se nega, porque ela está com ele, né, é a sua essência, a sua constituição, né, nesse sentido. O amor é a base de tudo que existe, né? Então, se existo, portanto, né, eu tenho já o amor dentro de mim. E não é errado quando a gente fala com espíritos que estão numa situação muito complicada, de vingança, de ódio, que envereda, né? Ou às vezes ficam sendo usados mesmo por outros, né, para fazer maldade. A gente fala, não, mas você é todo amor, você pode vencer isso, você pode sair dessa subjugação, né? Não é errado a gente colocar isso, porque às vezes eles falam, não, você não me conhece, você sabe que você nem está me vendo, eu sou muito mal, né? Então, às vezes eles não se aceitam, mas o bem existe nele independente. Nesse texto sobre o amor, a gente começa a entender que ele é o que movimenta tudo que existe. Existiu, já partiu do amor, é isso mesmo, né? Exatamente isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala que cada ser possui em si uma chama do amor. E hoje nós sabemos que é mais do que isso. Porque se o amor é o prolongamento do psiquismo divino, ele é a matéria-prima do cosmos. Não por acaso, na sequência, nós vamos estudar, quando fala do amor, que ele é a vibração de Deus que perpassa todas as coisas, gerando, nutrindo, organizando e mantendo a vida em todas as suas expressões. E fazendo um toque, um esclarecimento, nesse livro, cada capítulo tem a sua introdução. Vocês já perceberam isso, quem o compulsou. E o trecho que vocês leram domingo passado é a introdução desse item. Então, os 3 parágrafos é a introdução. Agora que começa esse item em si, o amor, depois o amar. Podemos seguir, então, com essa explicação já para o item, o amor, já lemos no glossário, a dona Miriam trouxe uma contribuição lá que ela leu em Joana de Ângeles, né? E a gente vai agora, então, ler o item, pode ser? Assim, concorda? E aí, depois a gente tenta fazer a junção de tudo que foi dito aqui, e tendo necessidade, voltamos ao glossário, como diz o nosso irmão Luiz Gonçalves, para a gente poder entender por que ainda, né, eu ainda ofendo, eu ainda me sinto ofendida e ainda ofendo. Eu acho que o pior é ofender. Só mais uma lembrança. Luiz, todo o glossário do primeiro livro está no segundo. Então, para buscar glossário, vai direto no segundo, que ele está todo do primeiro e mais o acréscimo que colocamos para o segundo. Bom, então vamos lá. O amor. O amor é a magnificente expressão da lei que a tudo rege e a personificação da vida, da qual tudo promana. É o celeste elixir da vida e das leis, em suas incomensuráveis personificações, assim como em suas inenarráveis, quiçá insondáveis e interminas peregrinações. Destarte, tanto a vida quanto as leis, inegavelmente, são filhas do eterno foco do amor-lei na criação em Deus. Portanto, jamais existirá a menor possibilidade de gestação da vida sem a suave presença do amor para geri-la. Tampouco a manifestação do amor sem a possibilidade de concebê-la. Logo, não há, em parte alguma, nos estatutos divinos, a presença de algo estático, pois tudo envolve perpetuamente para a frente e para o alto, de modo que o amor-lei emerge o amor-substância que gera a vida. E, da vida, fulgura a vida em suas infinitas modulações. Por conseguinte, da evolução e da propagação da vida se edificará a consciência e da sublimação desta, isto é, dos substratos oriundos dos píncaros reluzentes e de seus mais altos degraus evolutivos,
configurar-se-ão as estruturas primárias do amor-lei. Eis o incoercível transformismo ascensional no eterno ir e vir em Deus. Pois do amor emerge a vida e, da vida, transmutar-se-ão os substratos da personificação da consciência, de cujo suprassumo erguer-se-ão as novas e sempiternas ondulações do próprio amor. Leon Diniz, o pupilo dileto de Jerônimo de Praga, uma fração poética do seu amor personificado, por sua vez, assim poetizou: o amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os universos, os governa e fecunda. O amor é o olhar de Deus. Não se designe como tal nome a ardente paixão que atiça os desejos carnais. Esta não passa de uma imagem, de um grosseiro simulacro do amor. O amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. É a manifestação na alma de uma força que nos eleva acima da matéria, até alturas divinas, unindo todos os seres e despertando em nós felicidades íntimas, que se afastam extraordinariamente de todas as volúpias terrestres. O amor, profundo como o mar, infinito como o céu, abraça todas as criaturas. Deus é o seu foco, assim como o sol se projeta, sem exclusões, sobre todas as coisas e reaquece a natureza inteira. Assim também o amor divino vivifica todas as almas, seus raios penetrando através das trevas do nosso egoísmo. Vão iluminar com trêmulos clarões os recônditos de cada coração humano. Todos os seres foram criados para amar. As partículas da sua moral, os germes do bem que em si repousam, fecundando pelo foco supremo, expandir-se-ão algum dia. Florescerão até que todos sejam reunidos numa única comunhão do amor, numa só fraternidade universal. O amor é a essência da vida, a comunhão dos seres e a alma do universo. Por seu intermédio, a vida nasce em solene profusão, desenvolve-se solícita e graciosa, floresce esplêndida, solidária e fraterna por natureza, frutifica abundante e penetrante. Assim, a vida multifária em suas inenarráveis nuances e em suas indizíveis expressões, procede das jazidas da vida primária, oriunda do foco prodigioso do amor substância e coordena pela força proveniente da fonte imensurável do amor sabedoria. Paremos aqui ou vamos mais um pouco? Já pode comentar um pouquinho, né? Aqui, então, vem a explicação, né, somada com o glossário, não vai mudar muito, né? Deve ser a expressiva, então, fonte, né? Fonte de vida, fonte da própria lei, e dá todo um sentido especial, né, para a gente entender melhor esse processo das coisas que existem, né? Então, o próprio ar que eu respiro, que você respira, que estamos aqui respirando, ele tem partículas do amor. Tudo que existe na essência partiu dessa substância amor.
essa é uma compreensão que a gente às vezes não tinha, porque usava o substantivo o amor como o verbo amar, né? Como se fosse a ação de amar. Então, Deus não está deixando de amar, mas a substância que ele usa é o próprio amor. Então, é um pouco complexo esse raciocínio para que a gente possa entender. A substância da lei magnânima, né, é realmente o amor. Por quê? Porque ele acaba fazendo tudo existir de forma harmoniosa, de forma que tudo se vincula, se liga e aconteça através dessa substância. Né? Então, quando coloca nesse nível o entendimento, muda um pouquinho a nossa visão, né, dessa palavra tão importante, né, que está lá destacada, né, no Evangelho, né, mostrando para nós o quanto ela é a primeira mesmo, né, a primeira letra do alfabeto divino, a primeira palavra para tudo que existe. E nessa visão, né, do Leon Denis, né, que ele coloca aqui para nós sobre um poema, né? Ele fala que poetiza, né? De uma forma poética, como que o amor se personifica, né? Vem mostrando para nós, né, que tudo que existe, né, tem esse vínculo direto com esse substrato, né, o amor. E é isso, não tenho muito mais a discorrer, né? Depois eu perguntava ao Sebastião para a gente aproveitar o pessoal ali, Sebastião, que já está comentando, né? A gente pode estar abrindo para eles. Alguém aí gostaria de comentar antes do Sebastião falar? Dona Miriam, seu Luiz. Eu queria penso, lembrar aqui no texto, pode falar. e sim, que nós nós somos amados antes de nascer, né? E por isso que nós somos o amor divino, o amor de Deus, porque isso daí eu agradeço, fico com muita gratidão a Deus, porque Ele me deixou nascer, porque é a criação de Deus, eu sou a criação. Pode falar, seu Luiz. Tá. Eu quero lembrar aqui, uma citação aqui, ele fala assim que o amor que nós estamos falando não é essa ardente paixão que atiça os desejos carnais. E ele continua, essa não passa de uma imagem de um grosseiro simulacro do amor, mas não deixa de ser o amor. Então, eu citei essa parte aqui, porque toda a criação é o amor. Né? Desde o psiquismo divino, quando sai como substância, todas as experiências é o amor. Aí eu queria chegar na situação que o Sebastião já contou conosco, já essa história, mas aí eu fico pensando assim, um serial killer seria quase um ser ainda sem o amor não existe, porque ele é vida, então não existe o amor dele. E o Sebastião nos lembrou aí de um caso, de um desses serial killers, que no julgamento todo mundo xingava, e das pessoas em que o filho foi morto, ou a filha, falou desse amor, e perdoou ele por aquilo que ele tenha feito à filha dele. E neste momento, nós notamos essa figura do amor quando ele começa a chorar. Porque todos nós sabemos que o psicopata ele não tem lágrimas, não tem choro. Mas aquele ali, diante de uma pessoa que ofereceu para ele o perdão, que não está no vocabulário dele, ele se caiu em lágrimas. Eu queria lembrar essa parte.
Nosso irmão Sebastião quer comentar já? Marcelo está com uma caixinha inteira aí de informação que ele quer fazer a divisão aqui conosco. Olha o Sebastião jogando sujo aí. Acho que o amor ainda é um dos sentimentos, como que é, cria, nutre e que mantém a vida, né? Quando tem um estudo na segunda-feira lá, que toda vez que a gente precisa lidar com essa ideia de um amor que unifica, é uma energia que tudo unifica, né? Tipo, é a essência que unifica as mônadas celestes, né? E mantém elas unidas no amor substância e através dos nossos pensamentos, de forma que eu ainda não entendo muito bem, nós conseguimos manipular esse amor substância, né? E moldarmos eles tipo assim, claro, tem os co-criadores em mundo maior, né? Os co-criadores em mundo menor, e nós aqui só co-criando para dentro de nós, né? E as nossas formas, pensamentos que espalham por aí as nossas ideias rudimentares, né? Mas a nossa capacidade mental de moldar esses elementos, esse amor substância, e as consequências que nós trazemos com essas ações, que não está muito aqui na discussão do texto atual, é que eu acho que é um dos pontos que mais me choca no momento, né? Nós sabemos que esse amor que é emanado de Deus de alguma forma que nós não compreendemos ainda, é o mesmo amor que nós, através dos nossos pensamentos, né, nós manipulamos e formamos o que está no nosso corpo e o que nós emanamos para ao próximo, né? Então, por isso que tudo é amor, né? Porque tudo está agregado, né? Tudo está vinculado nessa energia que mantém a vida, né? E como tudo que vibra é vida, tudo vibra, tudo é amor, né? Tudo é mantido pelo amor, né? Pelo menos essa é a interpretação superficial, né, do momento. Então, acho que a principal questão que me vem à mente é: nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, como nós manipulamos esse amor, né, essa energia que tudo agrega, e como nós lidamos tão mal com essa ideia, né, da nossa capacidade de, tipo assim, mesmo internamente, né, amarmos a nós próprios, né? Porque acho que aqui ainda está estou começando a tentar interpretar, né, que a nossa interpretação de amarmos a nós próprios está meio distorcida, né? Porque nós sempre temos aquela visão de amar a nós mesmos como sendo a capacidade de bem querer, tipo assim, de não pensar negativo de nós mesmos, de bem querer, nos auto bem querer, né? E talvez essa seja uma visão um pouco superficial da realidade, né? Que o amor que agrega, que constrói o nosso ser, é muito mais profundo, né? Provavelmente, assim como o pensamento ainda é muito, a alma, são tudo ainda muito superficial no nosso entendimento, né? Essa intenção de nos amar ainda eu acho que está muito distorcida também, pelo menos dentro de mim ainda, né? No meu raciocínio ainda está. Não trouxe resposta, só trouxe problemas. Boa sorte, Sebastião. Ele é ótimo, Sebastião. Deixa eu só... Olha, ele fez a gente mudar o nível de responsabilidade nessa fala dele. Né? E é aí, né? Então, quando eu estou devendo para a lei, eu estou devendo porque eu não sei utilizar o que a lei me proporcionou. Exatamente. Por isso que essa criaturinha fica escondendo o ouro, né? E joga essas pérolas. Você não precisa falar muito. Ele fala meia dúzia de palavras e dá para a gente estudar a vida inteira.
Então, quando foi colocado aqui que o amor é a magnificente expressão da lei. A lei é uma expressão do verbo e nós a chamamos de o hálito divino. E do hálito divino nasce o psiquismo divino. Então, o amor é a magnificente expressão da lei que a tudo rege e a personificação da vida, da qual tudo promana. O amor é o prolongamento, então, desse psiquismo divino, que é o espírito, as mônadas que vão reunificar-se após sair desse estágio evolutivo e vão edificar a vida, que é o próprio éter cósmico. Então, na vida tem todas as memórias, todas as possibilidades, todas as diretrizes para a nossa imensurável caminhada. E quando participamos dessa vida, nós memorizamos as etapas seguintes, executamos na edificação do fluido cósmico as nossas incumbências, retornamos na vida, abastecemos outra vez de novas informações para transmutar agora o fluido cósmico em matéria mental. Depois refazemos o caminho, voltamos lá na vida, pode voltar lá no amor, substância, até no psiquismo divino, até no hálito divino, e avançamos mais um passo para transmutar matéria mental em energia mental, em bioenergia, e vai seguindo. E quando falamos que o amor gera a vida, nós estamos falando da matéria-prima do cosmos. A luz, na sua expressão mais simples, já é viva e sente. E essa luz, na sua expressão mais simples, é o espírito, a mônada, o átomo primitivo, o princípio inteligente do universo. E quando falamos que ele nutre a vida, desde a matéria, o fluido universal, a matéria mental, tudo isso são elementos nutridores. Porque o fluido universal eu posso arrebanhar uma porção, gravar nele as minhas virtudes e transformá-lo em moléculas saudáveis, como Kardec nos ensina em A Gênese. Como é isso? Primeiro eu transformo em matéria mental, que já é composta de seres vivos incontáveis. E quando falamos de matéria mental, ela está muito aquém no processo evolutivo de um quantum de energia, ou de o menor elemento da física acadêmica ou da física clássica, que é o bóson de Higgs. Então, essa matéria imensurável, segundo Leon Denis, ela vai atender o convite de nossos pensamentos. E quando ela atende o convite de nossos pensamentos, que é a nossa força de atração, nós gravamos nela a nossa inteligência, os nossos impulsos volitivos de nossas virtudes, e ela, a matéria mental, esse estágio do amor, transforma-se em força de atração, se faz uma com o pensamento. E ainda segue Leon Denis, a atração nesse estágio é a lei de amor para a matéria inorgânica, que vai começar a organizar a produção da matéria inorgânica. E então esse elemento que se transformou em atração com o nosso pensamento, ele se faz amor. Isso está em nosso livro, está em Leon Denis, em O Grande Enigma. Então agora eu tenho alguém que chegou e aprendeu a transformar-se na minha capacidade criativa, que é o pensamento. Agora se fez também a matéria-prima, quiçá a própria lei, porque ele vai ser enriquecido com as minhas virtudes. E agora essas duas potências juntas transformam-se na bioenergia, que é a expressão do meu próprio verbo. A bioenergia é o meu hálito divino, como espírito, é o meu psiquismo divino. Está aqui a força e a vitalidade para gerar a vida. A vida vai ser, na sua minúscula expressão em mim, o que nós chamamos de quantum de energia, a menor partícula de energia. O bóson de Higgs, a menor partícula de energia, o quantum para a física quântica e o bóson de Higgs para a física clássica.
E eu continuo incrementando a vida. Agora, com esses infracorpúsculos, eu vou somando em número e grau evolutivo, em expertise, compondo os infra-reinos, reinos minúsculos, cópias de reinos imensos, aqui no micro, para depois ser no macro, porque a mesma lei que rege esse micro que eu estou construindo, regerá também o macro que irei construir. E com esses infra-reinos, reinos inteiros, eu vou juntar 2 ou mais, um número imensurável talvez, para formar o que nós chamamos de sub-reinos, os neutrinos, os leptons, os bários, os mesons, até chegar nos quarks. E esses sub-reinos agora vão unir-se em quantidade, em expertise, nessas qualificações, e a cada segundo volta lá no oceano da vida, no Akasha, se abastece das diretrizes das leis, também da matéria-prima que nasce do amor substância que o compôs, transmutada em fluido universal em todas essas sequências, para agora juntar os sub-reinos para criar os intra-reinos, o nêutron, o próton, o elétron. E com esses intra-reinos formamos os reinos atômicos, que já são enormes aglomerados de forças vivas, a manifestação do amor. Agora, com esses reinos atômicos, combinando-se em 2 ou mais, eu vou formando os reinos, as estruturas moleculares, e com isso dá origem ao reino mineral. Agora, o reino macro, na composição desses elementos. Com essas moléculas organizadas, melhor qualificadas, eu vou compondo as células do reino vegetal, mais amplo, mais primoroso, com a consciência em germinação mais expandida. Eu vou somando os reinos que antecedem, porque o vegetal é a soma de todos os reinos que o antecede, para formar com essas células vegetais uma quantidade de elementos e suas expertises para edificar a célula animal, que se torna naturalmente a soma de tudo que a antecede. E esses seres, tanto do reino mineral, os que antecedem, e o reino vegetal e animal, eles passam por todas as lições que existem nesses universos. Lembra, com Allan Kardec, na questão 560, todos nós, ou todos os seres, vão passar por todas as experiências do universo em que ele está, aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Aprendeu isso no mineral, agora está pronto para presidir, para comandar o mineral. Ele começa a gestar a consciência vegetal que vai comandar a mineral. E assim, da consciência vegetal, vai sair o suprassumo para a edificação da consciência animal, que vai gerir a consciência vegetal, mineral e as outras, e ao mesmo tempo gestando a consciência pré-humana. E cada consciência dessa é a soma de um número imenso da consciência que antecede. Assim como o pré-humano, um número enorme de pré-humanos se organizam promovendo a consciência animal, vegetal, mineral e outras, para edificarem, para se individualizarem na forma humana, que é a soma de um número incontável de seres. Somos, segundo Kardec, na questão 585 do Livro dos Espíritos, a soma da força mecânica que rege o mineral, da sensibilidade que rege o vegetal, da inteligência que rege, do instinto que rege o animal, da razão que rege o subhumano, melhor, da inteligência que rege o subhumano, também com a razão, e se percebermos,
o instinto começou, de fato, no vegetal, de uma altura para frente, até a sua finalização, e depois continua a sensibilidade e instinto, que iniciou no mineral, porque Joana de Ângeles fala que o nosso sistema nervoso, que gerencia a totalidade do nosso corpo biológico, auxiliado pelas consciências instintivas, começaram na seiva, seivas compostas de moléculas. Seiva não é composta de células. Na seiva das algas verdes nos leitos oceânicos. Se o sistema nervoso começou por lá, essa consciência organizadora do físico, agora vemos que, na realidade, isso que estamos chamando de sensibilidade, que mais adiante vai transformar-se no sistema nervoso, é um estado consciencial do ser que nós chamamos de consciência diretriz, que vai culminar no exercício no reino vegetal com o instinto, no reino animal com a inteligência, no reino pré-humano com a razão, no reino humano com a intuição, e a partir daí rumaremos para o reino angélico. É só uma simples, simplória, humilde, para entender a grandiosidade de tudo isso que tem só no primeiro parágrafo que quisemos sintetizar, que foi lido. O primeiro parágrafo e um pouquinho do segundo parágrafo após a citação. Muita coisa, né? Essa viagem, né? E quando você estava falando, eu entendi que você corporificou o próprio amor, mostrando para nós, né, como que é o rumo dele, né, desde do princípio de tudo, né, do vínculo que ele vem fazendo, nessa narrativa que Sebastião fez. Ele se corporificou do amor, mostrando a viagem dele. Lindo demais esse ensinamento, né, e essa capacidade e potência, né, que o ser tem de fazer isso, né? Então, todos nós podemos, mas graças a Deus estamos com o Sebastião e aprendemos um pouco mais com ele. Eu vou passar, antes dos comentários, nós que estamos na sala aqui, para os internautas, né? E a nossa Pamela, né, colocando aqui que ela descobriu com a mãe, com a sua mãe, que Sebastião não só está falando da ofensa e perdão, mas qualquer desavença, desequilíbrio, ao invés de bater de frente, dar o exemplo. Muito bem, Pamela, concordamos contigo, e é isso mesmo, né, Sebastião? Tudo que contraria a lei do amor, né? Tudo que vai contra os princípios do que é o amor em si, né, em essência, que ele vem só para construir. Uma vez que a gente desarmoniza, desequilibra, já estamos contrários a ele. Elizabeth Henrique, bom dia. Dona Lucy faz um comentário aqui. Compreendemos nos estudos, o amor é o amor substância e o amar são os nossos sentimentos. Ela complementa. O amor substância está em tudo, sinônimo de elementais. Podemos afirmar isso, Sebastião? Está correto? Exatamente. Só colocar um pontinho no conto dela. Então, o amor, como nós falamos ali, é a potência. O amar é a promoção dessa potência. Então, quando ela narrou, se você puder voltar à primeira citação, a primeira parte dela, veja, ela falou: compreendemos nos estudos que o amor é a substância e o amar são os nossos sentimentos. O amar é a transformação da substância em nossos sentimentos. Então, nós fizemos todo aquele périplo que falamos agora, e não falamos ali porque agora, no ser humano, nós vamos transformá-los de instintos em sensação, em emoção, em sentimento. Agora
ele já chegou no estágio dos sentimentos ainda primários. Depois em pensamentos, inteligência intelectiva, emotiva, espiritual, agora nos sentimentos enobrecedores, na síntese das virtudes, que também é chamada do amor, lei em nós. Agora que vai compor a nossa própria consciência. E amar o outro, agora no sentido profundo, eu posso transportar para o outro parte da minha paz, da minha ternura, da minha compaixão, como forças e estímulos para acordar a ternura no outro. O outro me ofende, forças e estímulos do perdão ou do não se ofender. O outro tenta desesperar-me, forças da esperança. E assim, o outro está doentinho, agora eu vou canalizar o amor substância para a reconstrução dos tecidos no outro. Porque o amor é a reunificação das mônadas que vai compor átomos, moléculas, células, tecidos. Então, no processo de cura, eu uso o amor mais primário para a reconstrução dos tecidos e uso o amor mais sublimado para a transmutação dos maus fluidos. Muito bem. Vamos continuando aqui. Neuza Leal comenta assim: amar se aprende amando. Vamos evoluindo através das nossas interações. Vamos nos capacitando para mostrar a outra face, conforme nos recomendou o Divino Mestre. Então, já estamos adiantando aqui, né? O pessoal está ávido no amar, né? Eu acho assim, Sebastião, é a nossa angústia nas relações, né? As relações humanas, as relações do eu comigo mesmo, né? Isso aí está bem claro, né? Então, tá difícil para nós pegar o elemento amor, né? A essência, o princípio, e compreender o seu processo de evolução, né? Então a gente vai sempre fazer essa mistura com a amar, né? Não tem como. E quando Joana de Ângeles fala que quem ama, a cura acontece naturalmente, porque ele está transformando a si mesmo, promovendo o amor em si mesmo. Quem recebe amor, recebe apenas estímulos. E o que nós vemos mais hoje na humanidade é alguém querendo ser amado sem amar. Por isso que estamos nessa condição aqui que estamos percebendo na humanidade como um todo. Se um ser como Mahatma Gandhi, transformando-se de um ser violento em pacífico, e com a força pacificadora, a força da paz, conseguiu acalmar os ânimos, pelo menos de 800 milhões de seres, dando-lhes condições para libertar-se de outros. Foram os paquistaneses, os indianos, libertando-se do jugo dos ingleses. Um só ser com essa capacidade de não se ofender. Ele não ofertou mais do que isso. Se sintetizou que o amor era a força mais potente que existia no universo e, ao mesmo tempo, a mais sutil. Como mais sutil, ela penetra em todos os lugares. A pessoa pode fechar todas as portas. Como Leon Denis e Ramatiz, em duas citações de O Problema do Ser, do Destino e da Dor, com Leon Denis, e Jesus e a Jerusalém Renovada, com Ramatiz. Então, a mensagem do médium, que é aquele que sabe intercambiar ou canalizar recursos, do profeta, aquele que prevê o acontecimento de uma coisa por estudos, ele levou a efeito baseado nos estudos e nas situações cíclicas da evolução. Aconteceu no passado, está para acontecer de novo, então vamos antecipar proativamente para que não aconteça outra vez. Aí o vidente vai visualizar o que poderia acontecer e pode também visualizar o modo para mudar, para que não aconteça o desfecho que poderia ser. Então, quando nós percebemos essas realidades na nossa capacidade de amar, entendemos também com Joana de Ângeles. Quem recebe a oração, recebe estímulos.
quem ora recebe os benefícios, porque a oração é filha da fé. Então, o meu conhecimento levado a efeito. E mãe do pensamento, porque eu estou gestando o pensamento com a oração, que é filha da fé. Então, quando eu entendo essa realidade, o amar-me é a promoção disso em mim. E quando nós percebemos a grandiosidade da oração, que é uma couraça de luz, segundo a Amélia Rodrigues, que me defende por dentro dos meus próprios tormentos e me imuniza por fora dos tormentos alheios. E o ato de orar é amar, porque orar é arar. E a oração mais perfeita é o que acontece em nossas ações, segundo Kardec. Então, as nossas ações enobrecedoras são as melhores orações. Por isso, não é tão difícil compreender o amor como potência, como lei, e, ao mesmo tempo, como substância, como matéria-prima, para que nós possamos gerar a vida. E agora, para a manutenção da vida, um dos estágios desse amor vai nutri-la, depende da vida, eu vou jogar água, que é o amor naquele estágio. Mas precisa dos nutrientes da terra, é o amor também coagulado. Mas precisa do ar, é um dos estágios do amor. Mas precisa da luz também. E todos esses estágios, desde a união de dois princípios inteligentes para a formação do amor, nós estamos falando de elementais. O amor não é outra coisa senão os elementais, desde a origem da união de dois princípios inteligentes até o pré-humano. A partir do pré-humano, o que era antes um elemental que organizava, que gerava, nutria, organizava e mantém a vida, agora começa a ser transformado de instintos até as virtudes, que nós poderíamos chamar de elementais em seu mais alto nível evolutivo em nós, que são forças componentes da nossa própria consciência. Maravilha. Não vou comentar muito, senão eu não comento tudo que o pessoal está colocando aqui. Ó. Sebastião, na palestra transmitida ontem, falou do amor, do amar, com o envio de estímulos e também fazer e também fazer por onde para que caminhe sob a luz. Eu estava aqui pensando, né? O amor é o fermento, né? Conforme você foi falando, veio a palavra fermento aqui. Só que é um fermento que faz tudo, né? Desde o desenvolver e aí vai crescendo, né? E aí Pâmela ainda completa: coração é igual emocional e mental superior. Bom, gente, já estamos 1 hora juntos, não concluímos. Ai, que delícia, né? Vou deixar aqui, então, a sala se pronunciar sobre o entendimento que teve junto conosco aqui. Então, começando por Dona Miriam, Marcela e Luiz Gonçalves, e aí vamos caminhando para os nossos fechamentos. Olha, nós temos que fazer uma live de 3, 4 horas, é pouco. Ai, foi maravilhoso, muito bom. E o amor é muito... É que nem o Sebastião falou, né? Tem muitas coisas que o amor passa para a gente, né? Então, a gente tem que amar, né? Desde uma formiguinha até um ser humano que é meio que, como que eu vou falar a palavra, meio ainda as pessoas meio atrasadas ainda em evolução. E nós que temos um pouquinho de aprendizado, temos que compreender e dar o perdão a eles, né? Exato. Passar para o Marcelo, fazer sua consideração, Marcelo. Tipo assim, nós discutimos o amor na sua essência, né?
lá nas origens, até o homem, né, vamos assim dizer. Mas fugiu aqui. Mas o amor, quando a gente pensa ele que ultrapassa a sociedade, né, molda o nosso corpo, né. Passa para frente, depois eu volto aqui, que o pessoal chegou aqui do meu lado. Ok, seu Luiz Gonçalves, seu comentário sobre o amor substância. Então, com essa trajetória que o Sebastião nos apresentou aí do psiquismo divino, transformando em matéria mental, a bioenergia, os sub-reinos, dos infra-reinos, eu fui imaginando que trajetória, qual é o tempo dessa trajetória, né? Talvez milhões, talvez bilhões. Então, quando ela chega a ser uma célula, ela traz consigo um cabedal de experiência enorme, a ponto de se revoltar com o próprio orientador do corpo, que seria ainda um elementar naquela fase que o Sebastião falou aí, né? Um elementarzão, pode chamar assim. Mas ela se revolta com aquele ser e não se sujeita mais. Por quê? Porque está fora do amar, entendeu? Eu acompanhei a trajetória do meu irmão, não queria voltar àquele assunto, né? Mas então eu vi uma situação, né, que até o próprio câncer, na hora H, ele se viu equivocado na sua situação. Que as fases finais do meu irmão foi uma situação muito estranha, que eu comentei já com o Sebastião, mas ele próprio, que o Sebastião falou que já não era mais meu irmão, mas era esse câncer, é um ser, ele foi criado. Ele foi criado ali por algumas situações de vivência, né, em que faltou toda essa situação, nunca o amor, mas a vivência desse amor, ele sentiu que ele também ia embora. E eu sempre falava com meu irmão na nossa conversa, falei, mano, fala com ele o seguinte, ó, dá a oportunidade de me curar que você vai crescer também. Porque se eu morrer, você vai junto comigo. E ele dava risada, né? Porque ele não compreendia direito. Mas, na verdade, os dois perderam a oportunidade de crescer e de evoluir. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Bom, vou passar então para o nosso irmão Marcelo. Marcelo, termina aí, Marcelo. Não, eu ia falar que o amor, a gente olha muito internamente, né? Que é o principal que a gente discute, né? Como chegar aqui do amor substância até as virtudes, né? Mas quando nós pegarmos esse mesmo amor e transferirmos inicialmente para agregar ao nosso corpo, formá-lo, mas depois nós temos que lembrar que esse mesmo amor, além de manter o nosso corpo e toda a coisa, se expandido, ele se reflete na família. Então, famílias onde o amor é mais vívido, são famílias mais unidas. Quando esse amor se expande mais, nós temos aí grupos onde a gente trabalha, onde a gente convive, né? Expande mais, nós temos nossa cidade, expande mais, nós temos nosso país. Tudo isso que unifica é o mesmo sentimento, né? Cada um, claro que com seus virtudes e com seus defeitos, né? Cada um agindo muitas vezes egoisticamente e trazendo consequências que desestrutura os outros e a sociedade, mas o sentimento que mantém um país unido é esse mesmo amor que vai ampliando até alcançar aí as galáxias, vamos dizer, que ainda nós não compreendemos o que está muito acima disso, né? Mas lembrar que esse amor ultrapassa o micro, né? Para chegar também no nosso dia a dia e vivenciar ele, principalmente no nível onde está, acho que a nossa maior dificuldade hoje em dia, né? No nível de família, né? Que nós precisamos expandir esse mesmo amor, essa mesma compreensão que nós temos com o micro, agora para fora de nós, né?
mais ou menos esse raciocínio. Muito bem. Eu não vou comentar para não alongar mais, senão eu começo a comentar, daí vou alongar. Mas esse sentido, né, do amor em si, substância, que nós devemos observar, quando chega na fase humana, e se nós conseguimos realmente compreender essa lei, né, você passa a ter o autocontrole, o autoamor e expandir isso ao seu entorno. Eu estava aqui pensando, Sebastião, na minha cadelinha danada que você guiou aquele dia ao parquinho, né? Que ela é super danada, né? Ela chama Leia. Eu tenho 3 cães, né? Eu tenho o Luke, a Laika, que são os pais da Leia. E a Leia é bem, bem danadinha. E o Sebastião que guiou ela para mim até o parquinho deles. Então, eu fiquei pensando, o nosso amor para o animal, né? Como com a minha mente eu consigo controlá-lo ao ponto dele nem sofrer tanto, né, na guia, e ele conseguir caminhar do meu lado. Olha, é um exemplo pequeno, mas é só para a gente poder começar a entender essa relação, né, da criação, né? Por que o amor é uma criação? Porque parte do psiquismo divino, então somos todos criados em Deus, né, nesse sentido. E aí, como que eu utilizo essa substância que está em mim e consigo transferir aos mais próximos? Eu coloquei ao animal, né? Agora, lógico, podemos evoluir a família, como disse o Marcelo, né? Que acaba sendo a expansão maior, o compromisso maior, porque ninguém nasceu em família errada, pode olhar o seu entorno, você está na família certinha, né? Porque você atraiu tudo isso para você hoje e nós estamos aqui para dar e receber, né? Então, nesse sentido que nós temos que caminhar. Mas pensando no elemento substância, como que eu desprendo ele que existe em mim e vinculo a outro ser para que ele também possa caminhar comigo, né, ao meu lado, sem eu puxar muita guia, como eu disse, do meu animalzinho. A isso chamamos o amar, que é uma interação entre duas realidades. Então, naquele momento, a nossa consciência mergulha na consciência, né, do animal e permite que o animal mergulhe na nossa consciência, para ver que não é uma violência de nossa parte. É um convite amoroso para caminharmos juntos. É uma interação entre duas consciências. E no caso do animal, dos seus 3 filhos animais, há uma interação das consciências humanas que interagem com eles, acelerando o seu processo evolutivo, para que no futuro eles sejam filhos consanguíneos ou até personalidades do nosso próprio espírito. E isso acontece em tudo na natureza. Chegaremos um dia que vamos interagir com a consciência animal sem precisar matar a forma, no sentido nutritivo do termo. E chegará um dia também que faremos isso com os vegetais, com os minerais. Só que cada vez a responsabilidade aumenta. Porque quem já não necessita por consciência, não é por modismo ou comodismo. Porque eu tenho uma amiga, ela não come carne porque tem preguiça de mastigar e vive anêmica. Agora imagina quem não come carne porque tem preguiça de promover os elementos da carne no seu corpo. É mais cômodo, mas não come carne e odeia o ser humano. Tem alguma coisa que não está batendo nessa história. Então, quando nos amarmos e amar o nosso semelhante humano de igual modo, vendo a nossa extensão, que somos um, amar de igual modo os animais, que merecem o mesmo amor, e assim como os vegetais, os minerais e outros, aí sim estaremos no caminho evolutivo no sentido profundo do termo. Porque se eu não como a proteína animal e me empanturro, porque foi falar palavras que vimos de vegetarianos e veganos,
dos elementos anteriores, porque eles não nutrem com aquilo que realmente necessitamos. Aí eu exagero no vegetal só porque não como carne animal, e às vezes não promovo porque nem sei o que está acontecendo, e às vezes deixo apodrecer os vegetais. Então, quando nós evoluirmos, como Allan Kardec sugere em Teoria da Beleza, em Obras Póstumas, quando o meu pensamento sutilizar por compreender o que de fato é o amor e o amar, o corpo vai sutilizando junto, porque ele já sabe fabricar desde os elementos mais primários do reino mineral, vegetal, animal, pré-humano e abastecendo a consciência humana. Ele já sabe promover esses seres sem matar a forma ou criá-los, que é o que Ramatiz narra na obra O Sublime Peregrino. Quando esse mago sideral tornar-se, e quando acontece a criação do mago sideral, quando ele promover o corpo, de tal modo, promover o perispírito de tal modo, ele une corpo e perispírito numa fusão que foi promovida, transformando o corpo em estruturas perispirituais e sem virtudes, e sintetizando essas virtudes na sua consciência. Agora ele pode criar vidas. Agora ele pode criar o seu universo, ele pode criar até os átomos primitivos a partir do psiquismo divino. Ele é um mago sideral, um co-criador no sentido cósmico. Agora, a alma dele em si só vai nutrir de amor como mônadas lá no início que vai formá-lo. Ele faz todo o caminho. Aí o Luiz pode fazer o cálculo do tempo. Miramês fala que o tempo existe onde não existe. O tempo depende do amor. Para mim, eu estou criando desde o princípio inteligente até o corpo humano, levou 2 segundos. Agora, para os elementos envolvidos, levou 2 trilhões de anos. Então, para André Luiz, do princípio inteligente até o homem, levou 1 bilhão e 500 milhões de anos. Para Joana de Ângeles, só a formação do corpo biológico, quase 4 bilhões de anos. Para André Luiz, o sistema nervoso começou nos crustáceos. Para Joana de Ângeles, nas seivas das algas verdes. Então, a cada hora, um vai levantando o véu e falava o que ele quis dizer para nos animar ou para não nos desanimar, foi esse trajeto menor. Na realidade, o negócio é bem maior do que isso. E eles vão erguendo um véu a cada segundo. Porque se temos, veja o que Joana faz depois, o espírito tem quase a idade do universo. E ela não está falando do Big Bang. Então, tem quase a idade do cosmos, e ele é a soma de todas as nossas vivências. Mas já filosofamos demais para hoje. Abraços de muito amor. Não esqueça do nosso encontro às 17h30 hoje, que está magnífico. A gravação que fizemos com muito amor, a 3ª aula de orientações terapêuticas e a patogênese do câncer com Pietro Baldi. No próximo domingo faremos ao vivo. Não sabemos na sequência, porque dia 14 já viajamos para Campo Grande, de 14 a 19 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 19 pela manhã, terminando com o seminário de Sal da Terra à Luz do Mundo, e à noite encerraremos a Semana Espírita em Dourados, o amor e o amar, o que nos aguarda. E a sequência deve ter outras palestras na mesma cidade ou região, e vamos amando, conhecendo e promovendo o próprio amor. Então, vamos passar as despedidas. Sebastião já se despediu. Agradecemos, então, a presença de todos. Tchau, tchau. Um grande beijo. Passo aqui para a dona Mira, dar tchau, tchau. Marcelo, seu Luiz Gonçalves. E vamos fazer uma visualização, Sebastião, que terminamos? Pode ser? Pode ser. Um ótimo final de domingo para vocês. E vamos amar. Bom, foi bom estar com todos. Que
nós possamos aproveitar os ensinamentos aqui disponibilizados, né? E, como sempre, que possamos vivenciá-los, né? Sem a vivência, a ideia principal se perde, né? Um abraço a todos. Ok, eu agradeço. E o programa de amanhã, Sebastião, os outros dois programas foi de uma didática bem simples, porque as pessoas reclamam muito dessas trajetórias que ele apresenta aí, que nem apresentou para nós, né? Mas os dois programas que eu assisti, eles são muito didáticos. Se a pessoa tiver o desejo de aprender, ali está um jeitinho, sem muita complicação. Obrigado a todos. Dentre outras coisas que vocês vão ouvir hoje, se já não ouviu no programa passado, eu não sei se está nesse de hoje ou no passado, o antibiótico, veja o que ele faz no nosso corpo. Então, o antibiótico é um tóxico para o organismo, tanto que paralisa todos os elementos químicos, físicos, histológicos, secretivos, nervosos e magnéticos. Só isso. Um antibiótico paralisa todos elementos químicos, físicos, histológicos, secretivos, nervosos e magnéticos. Visualizem o amor como um antídoto para a cura de todas as doenças. Nós já sabemos onde ele se origina. Veja o ponto que você precisa que ele se torne realidade. Numa célula, Luiz lembrou do natural killer. Ele falou do serial killer no reino humano. Ai de nós se não fosse o natural killer, que é a célula com poder quimioterápico que existe em nosso corpo. Então, fora, em relação às leis cósmicas, esse natural killer ele está apenas executando a lei por ordem divina. Ninguém faz nada sem a permissão divina. É uma coisa absurda alguém sair matando indiscriminadamente aos nossos olhos. Mas Deus é a suprema sabedoria, Ele está na cena, Ele pode mudar tudo. Se não está fazendo isso, porque são ajustes perante a própria lei. Por mais doloroso que pareça o quadro, é preciso entender isso. Nada acontece sem a permissão divina, que visa sempre o bem de todos. Imagine o amor direcionado com o perdão daquele pai. Aquele serial killer matou 48 mulheres. E esse pai, que já não tinha mais a mãe junto com ele, a mãe da filha que morreu, a sua esposa, enquanto as 47 mães e pais queriam a morte na cadeira elétrica, com injeção letal ou no mínimo a prisão perpétua, aquele pai, olhando para ele, falou: você me colocou numa situação difícil, porque eu sou cristão e Jesus manda-me te perdoar. E se eu não fizer isso, eu nego o Cristo, nego a minha crença. Por isso, eu te perdoo. E o gesto de amor foi tamanho que tocou aquele serial killer no mais íntimo de sua consciência e, com certeza, a partir dali, por mais que ele fosse eletrocutado, ele fosse morto pela injeção letal, ele já não era mais o serial killer. Agora alguém que recebeu um pouquinho, a porção do verdadeiro amor que muda qualquer situação menos feliz. Fiquem na paz do Cristo, fiquem com o amor de Deus. Até já.
adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo, ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. Rever, compartilhar, se inscrever, diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.